Você sabe por que a maioria das empresas quebra? Nem sempre é por falta de vendas, às vezes é pelo excesso delas. E a falta de clareza e de indicadores sobre o negócio pode acabar matando muito rápido o resultado e o caixa da sua empresa. Hoje eu vou te guiar através de uma ferramenta aqui a entender o cálculo de precificação do seu produto, de entender se ele para em pé sozinho, de se a sua empresa aguenta pagar um endividamento para crescer, e já vou trazer uma provocação super importante aqui. Se a sua empresa não aguenta pagar uma taxa de juros de 1,5%, 2% ao mês, você tem um péssimo negócio. Então, a gente vai ajudar com essa ferramenta a trazer clareza para o cálculo de precificação e de resultado aí da sua empresa. Normalmente, as empresas começam a precificar o seu produto da forma errada. O que seria um bom exemplo de forma errada, né? Inclusive, o conceito e a mistura de conceitos entre margem e markup acaba ferrando o resultado de muitas empresas. Então, como que normalmente se precifica de forma errada? O empresário sabe mais ou menos quanto ele paga por um produto. Vamos tratar aqui de um exemplo de uma empresa que vende, revende camisetas. Ele compra essa camiseta por, digamos, R$30. Então ele pensa assim, eu quero ganhar 100% em cima, então eu vou colocar essa camiseta a R$60. Se a gente for falar de maneira muito grosseira, sem nenhum outro gasto embutido, nenhum outro custo, despesa, imposto, a gente tem aqui uma margem não de 100%, mas a margem oposta, de 50%. Como assim oposta? 100% ou o dobro, 2 vezes, é o markup, né? Quando a gente inverte o cálculo, para calcular margem de verdade, o cálculo é invertido, a gente começa do preço de venda, subtrai aquilo que custou e vê o que sobra. E o que sobra, aí sim a gente divide pelo preço de venda. Então, essa camiseta que custou 30 e foi vendida por 60, ela não tem 100% de margem. 100% de margem não existe, né? Tem 50%, no melhor dos cenários, sem pagar imposto nenhum outro gasto, nenhuma outra despesa, nenhum outro custo. Mas a gente vai entender a forma correta agora, e eu vou seguir nesse exemplo de camisetas aqui, vamos ao varejo para simplificar essa conta. Muitos CNPJs, muitas empresas do Brasil vão se encaixar em modelos de negócio muito parecidos com isso aqui, ainda que não vendam camiseta. Então a gente vai começar aqui na plataforma pelo seguinte: qual é o meu preço de venda? Vamos partir daqui. Hoje eu estou vendendo essas minhas camisetas a 60, a 99, vamos dizer ali um preço, um ticket acessível, não tão premium. Então eu vou colocar aqui para nós 99,90. Vamos supor aqui uma alíquota de imposto direto em cima dessa venda. Vamos simplificar aqui. Vamos trazer 9,90, né? 10% do preço é imposto. O que mais a gente precisa entender aqui para que essa camiseta deixe lucro, né? E se deixa, quanto deixa? Como que eu cheguei nessa camiseta? Eu produzi ela, eu comprei ela para revender. Se eu comprei para revender é o mais fácil, eu sei quanto eu paguei na unidade, no lote, etc. Ou, no caso mais complexo, se você produz esse seu produto, já é um cálculo muito mais robusto, muito mais complexo para chegar no custo de produção unitário, né? Metragem de tecido, mão de obra, hora máquina, eletricidade, uma série de coisas que vão variar de acordo com o seu modelo de negócio específico, tá? Eu sempre bato muito no ponto da personalização. Uma empresa tem um plano de contas radicalmente diferente de outra empresa, ainda que empresas do mesmo setor, tá? Em portes, momentos, regimes tributários diferentes, situações diferentes, é muito conveniente que a empresa tenha uma boa personalização para que ela não compare com alguém que não é comparável. Então, a lojinha da esquina de camiseta, que vende 100 mil reais por mês, ela não pode ter uma estrutura de controle igual, ou no mínimo comparável, a de uma indústria que vende 100 milhões por mês de camiseta. Então, essa personalização é super importante, porque o seu custo é um e o da outra empresa é outro, né? Ainda que em setores muito parecidos, em nichos super comparáveis. Então, o custo direto, vamos simplificar essa história, ele comprou essa camiseta por 30, né? Vamos partir desse ponto, e ele está vendendo a 99. Vamos trazer aqui para a plataforma R$30. O que mais eu gasto? Eu vendi uma unidade, o que eu desembolso? Né? Talvez na hora, talvez no mês seguinte, como a apuração do imposto, né? Então, se eu faturei hoje, mês que vem eu vou ter que pagar o imposto. Então, cada venda diretamente vai gerar esse gasto de imposto, né? O fato gerador, vendi, paguei esse imposto, né? Ainda que vou desembolsar do caixa depois. Custo do produto, também cada unidade vendida já tem seu custo direto ali. Mas o que mais?
a gente pode pensar em N situações que podem compor essas outras variáveis, como taxas de gateways de pagamento, comissão de vendedor, frete, logística. De novo, cada empresa vai ter suas diferentes situações do que são custos e despesas variáveis. E aqui tem uma coisa que muita gente erra, tá? Não é tão intuitivo quanto parece. Ser fixo ou ser variável não é sobre se tem ou não tem todo mês ou se o preço muda. Não é por isso. É porque se eu vender uma unidade, eu gasto R$ 9,90 de imposto. Ele é variável. Se eu vender 2 unidades, esse preço dobra proporcionalmente. Se eu vender 100 mil unidades, esse preço acompanha vezes 100 mil. Né? Cada unidade vai pagar R$ 9,90 de impostos. Então, vendi, incorri naquele gasto. Isso torna um gasto variável. E na contramão, no outro lado, o que é um fixo, portanto? É aquilo que mesmo que eu não venda nada, eu tenho que pagar. Né? Então, vamos lá, aluguei aqui a sala para fazer o estoque de camisetas. É R$ 1.000 no estoque, quer venda, quer não. Se eu vender o dobro, eu vou gastar mais estoque? Não necessariamente. Talvez com o tempo eu precise de um estoque 3 vezes maior, mas aí em algum momento eu vou ter um custo fixo 3 vezes maior a partir dali. Então essa premissa é super importante, muita gente erra e ela leva a erros de cálculos super importantes. Aí vocês vão entender a hora que a gente terminar esse cálculo aqui. O que mais a gente tem de variáveis? E até a plataforma, se a gente passar o mouse aqui em cima, ela sugere, né? O que são possivelmente alguns outros exemplos de variáveis? Custo de frete, embalagens especiais, royalties. Então, vamos dizer aqui que a gente tenha lá um custo de frete, né? E nesse caso, para este modelo de negócio, o frete vai ser um custo. Vamos colocar aqui R$5. Cada camiseta unitária que eu despachar vai custar R$5 aqui, ou pelo menos cada pedido, né? Talvez um pedido vá 2 ou 3 camisetas. Mas a gente está usando uma unidade aqui realmente para fazer esse cálculo. E o que mais? Eu posso pagar uma comissão, eu posso ter vendido isso através de um gateway de pagamento, e esse dinheiro vai ficar retido ali, eu vou ter uma taxinha, uma cobrança. Então vamos dizer que aqui, dentre essas variáveis, né, a tarifa do boleto, alguma comissão, fique mais R$5. Então a gente tem aqui o seguinte, cada camiseta que eu vender a R$ 99,90 vai pagar R$ 9,90 de imposto, vai custar R$30, porque eu comprei ela por 30 para revender. Eu vou pagar mais 5 de frete e embalagem e mais 5 de comissão e gateway de pagamento. Cada unidadezinha de camiseta. Agora a gente vai supor o seguinte, tá? Vamos simplificar bastante o negócio. Depois a gente complica. Essa empresa só vende camiseta. Só isso. Aí, vamos dizer, ela só vende t-shirt preta simples tecnológica. Cada camiseta vendida vai deixar R$50 livres para pagar as outras contas, né? Para contribuir com as outras estruturas de custo fixo ou de despesa fixa, ou ainda conseguir pagar, né, algum investimento que tenha sido feito, algum passivo que a empresa carregue, né, um endividamento, um financiamento. Mas vamos simplificar os gastos fixos. Então vamos presumir aqui que a gente tenha lá, que nem eu falei, o aluguel aqui, R$1.000 para pagar de aluguel. Essa margem ela vai nos trazer uma visão super importante, que é, e aqui eu vou te dar a forma mais simples de calcular o ponto de equilíbrio, tá? Se a minha empresa deixa 50% de margem de contribuição, a camiseta deixa 50% de margem, e eu tenho lá 50 mil de despesas, de gastos fixos, como é que eu acho o quanto eu preciso faturar para pagar tudo, né? Não sobra nada, é o empate, é o break-even, é o ponto de equilíbrio. Eu pego o meu gasto, 50 mil por mês, e divido pela margem de contribuição do produto, que é 50%. Quando a gente divide por zero, já que 50% é equivalente a 0,5, a gente multiplica. Portanto, a gente acha R$100.000. Então, eu preciso faturar R$100.000 nessa empresa para que depois de cada camiseta vendida sobre 50% de margem, nesse exemplo também R$50, e aí no acúmulo delas, depois de vender 100 mil, vai sobrar 50, que paga o meu aluguel, o meu salário e mais isso e mais aquilo, que são todos os gastos fixos da empresa. Essa é uma estrutura de análise super importante porque ela nos traz quantias, metas, quanto eu tenho que vender por mês. E eu também consigo encontrar através disso, depois do ponto de equilíbrio, quando começa a dar lucro, né? Então se eu vender 100 mil, tudo que entrar sai. Vamos simplificar dessa maneira. Se eu vender 101 mil, eu sei que já vai me sobrar 50%, né, desse novo 1.000.
extra, né? Então, se eu vender 101 mil, vai sobrar 500 líquido para mim, né? De lucro, depois de ter pago tudo. Agora, isso aqui é só o cálculo de precificação, né? O cálculo de margem desse produto. Agora, a gente tem que entender se isso funciona enquanto negócio. Ah, mas como assim, Maurício? Mas a gente já não entendeu aqui que o produto deixa 50% de margem, que é muito lucrativo, e aí eu só tenho que vender uma quantidade X, né, para poder pagar as contas. E aí que a gente entra no negócio de verdade, né? Porque ter um hobby que funciona, um hobby que dá dinheiro, isso não torna ele um bom negócio. Então agora a gente vai entender o seguinte, aqui nessa abinha unitário, a gente vai linkar com o custo de aquisição de clientes e se esse negócio para em pé sozinho. Aqui a gente vai introduzir um conceito super importante que é a empresa gasta para adquirir novos consumidores. Esses consumidores, depois de adquiridos, eles podem ter um ciclo de vida junto à empresa, uma recompra ou uma vida útil, né, numa assinatura, por exemplo. E esse produto precisa parar em pé no tempo também. Vou te dizer uma coisa super interessante, tá? No primeiro café que tu tomar no Starbucks, eles têm prejuízo. Eles vão começar a ter retorno em cima de ti, talvez lá no quinto ou sexto café. Como é que isso funciona, né? Vamos olhar aqui para a planilha e pensar nessa lógica. A empresa gasta lá seu orçamento de marketing, de time comercial, esperando que novas pessoas comprem dela. E aí, né, já tem alguns que já são compradores antigos, mas tem alguns novos. Vamos dizer que eu gastei aqui, nesse exemplo do sistema, que essa empresa de camisetas aqui, ela gastou R$50 para trazer um cliente novo, né? Ela foi lá e botou outdoor, mídia digital, mídia física, panfleto, evento. Ela fez N ações voltadas a, ei, venha comprar comigo, né? E então, quando ela divide isso pelo número de compradores, ela entendeu que cada novo consumidor vai custar R$50 nessa métrica, né? Nessa faixa de conversão. Se a gente pensar agora que cada cliente desses compra, e vamos simplificar aqui de novo, né? Uma camiseta por pedido, e em média, na vida útil dele ali, vamos dizer que isso aqui seja um período de 1 ano, 2 anos, depende do período que a empresa faz essa análise, né? Mas vamos pensar que em 1 ano, esse consumidor médio vai comprar 3 vezes. Né? Então ele vai trazer para essa empresa R$300. Aí a gente olha aqui, poxa, 300 contra 50, super faz sentido, maravilhoso. Né? São 6 vezes aqui. Mas, lembrando que aquele produto vendido, ele tem uma margem que fica para a empresa, que não é tudo. Não são os R$300 que vão ficar para a empresa. É, nesse caso das camisetas, 50%. Então, se a gente olha para cá, a gente vai chegar num número chamado LTV. Né? E se a gente quiser sofisticar um pouquinho, o que é LTV? Ele é ARPU vezes Gross Margin. Ou, se a gente puder simplificar, ele é a receita que o cliente vai deixar no tempo de vida, menos o custo de servir esse cliente, né? Então, o imposto, o custo, etc. Então, vendi R$300, sobra quanto? 150. Esse 150 líquido, né, contribuinte, esse 150 contribuinte, quantas vezes ele representa sobre o custo de trazer um novo consumidor? Aqui a gente tem o ROI 3. E entra um conceito muito interessante aqui de LTV sobre CAC, né? Também existem outras fórmulas de ROI que não são essa daqui, mas é comum chamar isso aqui de ROI, tá? Esse número, diferente de outros, a gente não quer um ROI 10, a gente não quer um ROI 20, por causa deste seguinte efeito, né? Cada vez mais fica mais caro para as empresas adquirirem consumidores. Pensa que, vamos lá, quantos por cento das empresas no Brasil hoje investem em marketing digital, em tráfego, em plataformas, em adquirir novos clientes, né? Vamos chutar um número grosseiro aqui, vai 5%. Daqui 1 ano, vai ser mais ou vai ser menos? Daqui 2, daqui 5. E olhando para a taxa de natalidade do Brasil, a gente vai ter mais ou menos pessoas sendo disputadas por essas empresas, né? Então a tendência é que o CAC só suba. Então a gente entra aqui no seguinte definidor estratégico. Se eu tenho um ROI muito bom, vamos dizer que eu tenho um ROI 10, né? Eu fui ali, adquiri o cliente por R$50 e ele vai me deixar 500 de LTV, incrível, tem o melhor negócio do mundo. Sim, no curto prazo ele vai gerar caixa, ele vai deixar dinheiro, ele vai deixar lucro. Só que se eu não aproveitar hoje esta janela e crescer, ano que vem tá mais caro, e ano que vem tá mais caro, e talvez o meu produto também perca margem, inflação. Então vamos dizer, se eu deixar para crescer ano que vem, esse ROI 10 já caiu para 8, e se eu deixar para crescer no outro ano ainda, esse ROI 8 já caiu para 6. Então eu tenho uma decisão aqui que é, ou eu posso olhar para o meu bolso no curto prazo e apropriar esse dinheiro, né, distribuir dividendo, ou eu posso crescer a empresa adquirindo, escolhendo adquirir novos compradores, novos consumidores. Então, o ROI ideal, ele é 5. Ele traz a excelência entre tudo que a gente consegue gastar versus a aquisição do cliente e a eficiência do produto em deixar margem
decente para a empresa. Então, ROI menor que 3 já é preocupante, 5 é excelente, acima de 5 está dizendo, dá para gastar mais, dá para crescer mais hoje. Então, isso aqui é o tipo de decisão que muda muito a meta, a vida, o resultado da empresa, especialmente nesse exemplo concreto aqui. Vamos olhar para essa empresa de camisetas, né? Vamos dizer aqui que a gente tem uma decisão por tomar, que é gasto mais ou menos no meu marketing. É porque para o empresário, que está do outro lado da tela, ele está olhando para o seguinte cenário, né? Ó, esse mês aqui entrou tanto, saiu tanto, e disso 5 mil foi para marketing. Se eu economizar aqui 1.000, vai me sobrar 1.000. Só que a realidade não é bem essa, né? Na verdade, o pensamento deveria ser o contrário, né? Esses 1.000, vamos lá, agora vamos aumentar para 6. Esses R$1.000 novos que eu alocar em crescer, em adquirir clientes, eles vão me adquirir quantos compradores, quantos clientes? Vamos botar aqui, vamos piorar o exemplo, né? R$100 de CAC. Vamos pegar 10 novos clientes. Ok, 10 novos clientes que, em média, cada um vai deixar 3.000 de ARPU, não, melhor, 300 de ARPU, então 3.000. Desses clientes que comprarem, vai ficar uma contribuição, um LTV, de 1.500. No mínimo, aqui já se justifica fazer é melhor do que não fazer, né? No mínimo eu deixo um resultado líquido ainda que pequeno. Então, gastar R$1.000 a mais vai trazer R$1.500 a mais, dos quais vão sobrar 500, pelo menos livre, né? Descontando entre o investimento e a sobra. Então, a partir do momento que a gente entende essa alavanca, a gente sabe onde gastar mais ou menos na empresa, onde é que estão os problemas, o que a gente faz ou deixa de fazer. Então, nesse cenário aqui, é um bom negócio ou não? Um ROI 3 é decente, dá para melhorar. E as alavancas estão todas aqui na tela, né? O que eu posso melhorar para essa empresa ser mais lucrativa? Eu posso baratear o CAC, testando novos canais, novas formas de vender. Eu posso aumentar meu ticket médio, oferecendo, junto com a camiseta, um boné, uma pulseira, algum acessório que faça sentido. Eu posso tentar aumentar minha taxa de recompra, porque o cliente compra 3 vezes de mim e não 5. E também a margem. Como é que eu posso ser mais eficiente no tributário, no custo, nas taxas, no gateway de pagamento, para que no fim sobre mais dinheiro, né? Sempre é essa lógica do que a gente quer aqui, né? Aumentar aquilo que sobra. Então eu vou ter meus gastos fixos, eu vou ter os meus variáveis, eu vou ter a minha venda. No fim, a gente pode até aceitar a diminuição dos indicadores, que eu falei, o ROI 10 traz ele para 5. Por quê? Porque em vez de sobrar 50 mil livre para mim, vai passar a sobrar 90, 120, e no fim do dia é isso que importa. Quanto de resultado a empresa vai conseguir deixar líquido e livre para o dono. É isso. Essa é a máquina. E aí a gente entra na dívida. Vale a pena ou não alavancar, pegar dívida para crescer. Porque não adianta o produto funcionar sozinho no orgânico se eu não consigo tracionar crescimento de verdade hoje. E que nem eu falei, o custo de oportunidade ele pega muito, né? Se hoje o meu ROI é 20 e eu não estou buscando dinheiro, até com agiota, para crescer, eu estou deixando dinheiro na mesa no médio e no longo prazo. Então vamos entender aqui o seguinte, né? Vamos fazer aqui uma dívida de R$50 mil, 1,5% ao mês, prazo de 24 meses. Sem carência, base de cálculo em cima do valor total, taxa de juro composto, sistema price. Vale a pena ou não essa empresa pegar esse empréstimo para vender mais camisetas? E aí a gente vai entender o seguinte. Se eu pegar essa dívida, eu vou ter uma parcela para pagar de 3 mil por mês. Vamos arredondar isso aqui. Quanto eu preciso faturar com as minhas vendas novas só para cobrir a parcela, para não tirar dinheiro meu do que eu já tenho? Eu preciso vender, 6 mil reais, vamos arredondar também. Portanto, eu preciso que esse dinheiro me traga 60 vendas por mês. Se eu pegar esse dinheiro, botar no meu caixa, tirar do meu caixa, botar em marketing, botar em comercial, botar em vendedor, botar em tráfego, eu tenho que fazer pelo menos 60 vendas. Porque com 60 vendas, eu vou faturar X e vai sobrar Y e eu pago a parcela. Essa é a mecânica. No fim do período inteiro, a dívida vai custar 71 mil e meio. Vamos arredondar de novo aqui a conta. Porém, o que essa dívida nos gerou? Ela vai gerar ela tem um potencial de gerar, né? 300 mil de faturamento. Se eu pegar todo aqueles 50 mil e botar, vamos dizer, direto no Facebook, no outro dia, no Meta, no Google, me traga novos compradores. Eu gero 300 mil de receita nova. Quanto que sobra desses 300 mil? Bom, a margem do produto a gente já viu que é 50%, então vai sobrar 150 aqui. Esse 150, quando eu jogo contra o custo total da dívida, ele vai nos dar um múltiplo, 2,10. Vale a pena pegar e cada real que custa esse dinheiro eu fazer 2,10? Vale. Ainda assim é um bom negócio. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ter mais margem, poderia ter mais lifetime, poderia ter mais recompra, poderia ser mais eficiente, um ticket médio melhor, poderia um monte de coisa. Mas vale a pena? Se eu pegar essa dívida, e o empresário se preocupa muito com dívida é ruim, dívida é ruim. Nem sempre, né? Dívida boa se chama de alavancagem, porque tu move mais com o mesmo braço que tu tem. Tu bota uma alavanca e tu move mais peso, tu levanta mais peso. Isso é dívida inteligente. Agora, pô, Maurício, ainda tá nebuloso pra mim, simplifica. Vamos dar uma olhada aqui no dashboard que ele vai simplificar super isso aqui para nós.
Quanto que vai custar essa dívida? 71 mil. Quanto que ela vai me deixar líquido e livre depois de pagar tudo que o produto custa? 150 mil. Então, no mínimo do mínimo, vamos olhar para o pior dos cenários. Esse 150 que sobrar aqui, eu pago a dívida e ainda me sobra metade. Vamos simplificar dessa forma. Então eu peguei 50 e líquido e livre na outra ponta, depois de ter pago tudo, inclusive a dívida, eu gerei aqui 75 mil. Vale a pena ou não vale a pena fazer isso? A plataforma ainda vai nos trazer aqui, né, o resumo estratégico do tem que fazer assim, assim, assim. Meta de vendas, recomendações, olha, se a gente aumentar a recompra em 10%, o ROI vai para 3,3%. O nosso risco com isso aqui é o risco de aquisição. Eu vou precisar investir tanto aqui em marketing para adquirir X consumidores para que eles faturem Y reais e sobre tanto para a gente poder pagar essa dívida sem tirar dinheiro do caixa que a gente já tem, do fluxo que a gente já tem. O ponto de equilíbrio operacional é exatamente 59,6 clientes novos mensais. E aí, quero aqui um relatório, quero levar isso aqui no banco, quero justificar para o meu gerente, olha só, eu vou fazer um bom investimento, eu vou conseguir te pagar e eu vou te provar. Tá aqui tudo que a gente precisa saber sobre a alocação do recurso, né? Inclusive esse é um ponto que a gente sempre traz aqui na Visp. Dívida é a fonte de capital correta quando a gente consegue prever de maneira assertiva, né, com um bom grau de assertividade, onde vai o dinheiro e quanto vai voltar. Não é um investimento de risco, não é, olha, vou começar agora a construir uma empresa de foguete. Não, tu nunca fez foguete, a probabilidade de tu ir a zero é 99%. Agora, tu já vende camiseta, tu já tem indicadores, tu sabe quanto custa, quanto sobra, sabe quanto custa adquirir um novo consumidor. Se eu colocar 50 mil aqui, vai sair 300, dos quais vão sobrar 150. A dívida no período inteiro vai custar, vamos arredondar, 75. Tu me devolve o dinheiro e ainda fica com 75 para ti. Eu acho que vale a pena emprestar esse dinheiro. Bom, tá aqui tudo que o gerente do banco precisa saber. Maurício, aprofunda mais, me dá um parecer técnico. A ferramenta ainda faz isso para nós. Ela vai entender todos os dados que a gente imputou aqui e vai analisar, assim como eu já fiz alguns comentários aqui, só que ele vai trazer um relatório bem mais robusto, né? Vai entender aqui o veredito, sim, não, sim, mas com parcimônia, por quê? Por causa desse número, tem uma preocupação relativa a tal coisa. Ele vai trazer alavancas, resultado, discussão e explicar toda essa tese, o que a gente vai fazer com o dinheiro, né? Então aqui ele vai trazer o sumário executivo, mapeando tudo isso para a gente tomar uma decisão acertada. E ainda dá para baixar isso aqui em PDF para poder mandar ali para o gerente do teu banco. Então, isso aqui que eu acabei de fazer com vocês é um trabalho concreto de controladoria para trazer visão clara para o empresário de o que eu faço. Tá difícil, o custo é alto, e tem o imposto, e tem o salário, e tem isso. Onde é que eu corto? Onde é que eu gasto mais? O que eu faço? Como é que funciona a minha empresa? Eu tenho um bom modelo de negócio? O que eu precisaria mudar? O que eu faço para crescer? O que eu faço para vender mais? Esse tipo de dúvida, quando a gente não tem as informações mínimas corretas, né, para a gente tomar esse tipo de decisão, ela pode levar a empresa para qualquer caminho da ruína. Imagina eu olhar para esse produto aqui e dizer, não, agora a gente vai começar a vender ele a 60 reais. Ih, rapaz, pesado, hein? Difícil, eu não faria. Agora a gente vai fazer aqui a Black Friday e não sei o que. Nessa margem, olha, não vale a pena. A não ser que tu vá pegar esse dinheiro só para gerar caixa e comprar outro produto para depois gerar dinheiro, não faria. Então, N assuntos aqui de vou ou não vou, e inclusive o não vou é uma decisão, né? Só que cada decisão da empresa ela precisa ser calculada de maneira a gerar um maior resultado. Se não, né, se a gente for abrir uma empresa para ela não dar lucro e no mínimo dar mais lucro do que deixar o dinheiro parado no banco rendendo, fecha as portas, honestamente. Por isso que a gente sempre diz, se o teu negócio não consegue pagar 1,5%, 2% de juro no ano, a tua empresa é um mau negócio ou está precisando de uma controladoria para te ajudar a transformar ela num bom negócio, entender as alavancas de valor e entender qual delas tu tem que puxar para, em vez de sobrar 5, passar a sobrar 10, 15, 20 e aí o negócio se tornar um bom negócio. Eu não digo que é um bom ou mau negócio porque vender banana é um mau negócio, ser um provedor de internet é um bom negócio. Não. Tem negócios de provedor que são péssimos e tem negócios de provedor que são incríveis. O que muda de um para o outro? Crescimento, margem e risco. Os 3 pilares do equity, os 3 pilares que a Visp ajuda a estruturar nas empresas. Eu sou Maurício Martins. Quem quiser conhecer um pouco mais dos nossos conteúdos, acompanha mais aqui no YouTube da Visp, me segue lá no Instagram em @omauriciovaz e aqui embaixo eu vou deixar o link dessa plataforma para que você possa calcular a margem do seu produto, se o seu produto é um bom negócio, se vale a pena pegar uma dívida. E claro, se você quiser falar com a gente aqui para te ajudar com isso,
a própria plataforma já te direciona aqui para o nosso setor comercial. Não se esquece de se inscrever aqui no canal da Visp, em seguida tem mais vídeos meus e do pessoal de elite que a gente tem por aqui. Então, até mais!